Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui de novo eu, Matheus Marques, e conosco Camila Machado. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, né? Aproveitando um pouco a pegada também do último episódio que a gente falou, se você não viu, confere lá. A gente falou sobre a cobrança da mediunidade, né? Como o Espiritismo vê tudo isso. E hoje a gente está aqui para falar também, continuar um pouco nesse tema, mas falando sobre a questão de serviços. Cobrar por serviços que são feitos nos centros espíritas, né? Você cobrar por uma consulta no atendimento fraterno, cobrar numa consulta numa questão mediúnica ou alguma consulta de algum serviço que você vê no centro. Será que é certo? Será que é errado? O que o Espiritismo fala sobre isso? Como a gente deve agir sobre situações como essa? Então, fica ligado, vamos para a vinheta que já está começando o seu Espírita Pop. E aí, Camila, você já se deparou assim, com alguma situação onde alguém perguntou para você, e quanto que cobra, né? Como é que eu posso te recompensar? Esse tipo de coisa já aconteceu na sua vida? Você já viu isso acontecendo com algum trabalho espírita que você fez? Acontece muito, né? Então, a primeira coisa que a gente quer pontuar é todo o nosso respeito às demais religiões. Porque a gente não tá aqui, a gente não tem voz para falar sobre outras religiões. A forma como eles lidam com a mediunidade, porque como a gente falou no episódio passado, a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Então, a forma como eles lidam com a mediunidade, o que eles acham que é correto ou não, é com eles. Sim. A gente está aqui para falar do espiritismo. Então, se as pessoas verem isso dentro de um centro que se diz espírita, ou atitudes como essa por pessoas que se dizem espíritas, aí é que está o problema e o alerta que a gente vai trazer. Né? Então, já aconteceu comigo, eu tenho um Instagram que eu falo de espiritismo e nesse Instagram eu recebo às vezes alguns directs de pessoas me perguntando quanto é a consulta. Por quê? Porque existem várias religiões espiritualistas que fazem consulta, né? E garantem assim que vão ser intermediários entre uma conversa daquele que procura e os espíritos e que eles trarão conselhos ou eles agirão como adivinhadores. E seriam então esses intermediários, esses médiuns, ledores ali da sorte. E aí a gente tem que fazer um alerta muito grande nesse sentido. Primeiro, porque como a gente frisou no episódio anterior, de graça recebestes, de graça vais dar, né? Então, não tem como ser diferente disso. Não é uma profissão. Sim. Quando a gente foge desse caminho, más companhias chegam. A gente se desvia. Às vezes a mediunidade é perdida e a pessoa continua fingindo que tá recebendo mensagem e fala coisa da cabeça dela. E às vezes ela realmente continua sendo assistida, mas por espíritos que não querem o nosso bem. Então, o conselho do espiritismo é não procurar esse tipo de serviço, porque como não é a assistência dos bons espíritos, isso só vai prejudicar a pessoa. A gente tem o nosso livre-arbítrio por uma razão. Deus quis assim. E interferências de qualquer tipo, trazendo informações que a gente não teria de outras formas e que fomos atrás e ainda por cima pagamos por isso, só mostra que a gente está se desviando de um caminho onde a gente não vai ter mérito pelas nossas decisões onde a gente pode criar um verdadeiro vício, essa independência em relação ao que fazer e o que não fazer, tirando todo o foco e sentido da nossa existência aqui, né, Matheus? Sim, eu acho bem importante a gente lembrar também que nós como espíritas, né, como a maioria de nós, né, se relaciona com o espiritismo, né? Muitos de nós nascemos em berço espírita, né, frequentamos o centro desde muito cedo, mas muitos de nós também chegam e vêm ao centro e frequentam, né, e adquirem conhecimento espírita por meio de aulas e tudo. Essas aulas, esses cursos não são cursos, né, profissionalizantes, a gente não está estudando aqui com um fim financeiro, né? Tem todo um propósito, tem toda a filosofia cristã que a gente tanto estuda, que a gente tanto debate e conversa, né, nos nossos programas, em diversos outros programas aqui da Comunhão. E o ponto é que a filosofia ela tem como base a filosofia e a ciência. São duas coisas que, se você limitar para um público específico, uma hora para de desenvolver. Então, o conhecimento que a gente tem aqui no Espiritismo, ele é aberto para todos, né? Todo mundo que quiser acessar aqui o canal e ver os programas, é aberto, independente da sua religião, independente da sua crença, né? É uma tarefa que a gente faz aqui, que a gente disponibiliza nosso tempo para estar aqui fazendo o programa, que outras pessoas disponibilizam seu tempo para poder fazer trabalhos voluntários, mas isso tudo é em prol de evolução própria, de ajudar ao próximo, de movimentar o amor, fazer a caridade, e nada disso tem como intuito, você, de certa forma, ganhar a sua renda. Isso tem que ser bem estabelecido, rápido.
E a questão eu diria, o coach espírita, né? O coach espírita que vai cobrar ali por uma certa, né, dar uma observação, né, fazer uma recomendação, dar conselhos, né? Essa pessoa, ela não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de informação a mais que essa pessoa mesmo não poderia procurar para si própria. Uma coisa é você dar um conselho e dizer, olha, eu vou te dar o caminho das pedras para você tentar chegar lá e você conseguir melhorar, você conseguir crescer. Outra coisa eu vou te dar uns conselhos, eu vou te explicar, né, meias verdades, vou te dar metade do conhecimento para poder, né, eu fidelizar alguém, né? Isso é muito complexo. Então, a gente tem que sempre... Sim, não é errado você dar conselho, não é errado você disponibilizar conhecimento. O errado é você tomar cuidado para você não depender daquela pessoa. Nem que seja, às vezes, monetariamente, às vezes a gente acaba fazendo isso meio que emocionalmente, né? A gente vira um confidente ali e a pessoa acaba tendo uma dependência emocional daquela pessoa. Como um guru, né? assim, Exatamente. Né? Então, isso é algo muito complicado que a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu já vi, infelizmente, muitos Instagrams de pessoas que se dizem espíritas. Sim. E aí, lá, elas vendem curso para criar um campo de proteção para sua casa. Sim. Curso para você ter prosperidade financeira. O que fazer para se proteger contra obsessores. E tudo isso pago. Infelizmente, Sim. né? E isso dá muita tristeza, assim, no coração, principalmente por tudo que a gente estuda. A gente vê que o espiritismo é uma doutrina, assim, tão rica, tão bonita, que foi construída ali à custa de tanto trabalho, tanto suor e tanto amor, para que estivesse aberto aí para todo mundo que quisesse e precisasse. Sim. E algumas pessoas se aproveitando desse conhecimento, como você falou, que está aí para todos, e vendendo como algo exclusivo e como se fosse um serviço, realmente, né? A gente vai ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 9. E Kardec vai falar assim: a mediunidade séria não pode e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na hora certa. Por quê? Porque você é médium, mas nada garante que os espíritos vão se apresentar naquele momento. Eles se apresentam quando querem. O telefone toca de lá para cá. Você não pode garantir um serviço para o outro. Não é nosso, né? Que ele deixa isso bem claro, ó. Seria, portanto, um explorador num campo inteiramente incerto que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. E bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo, pelo trabalho. Porque quando foi um estudo seu, você carrega esse estudo com você. E não importa onde você esteja e quanto tempo passa, e se alguém te perguntar alguma coisa sobre aquilo você dominar, você sabe falar. É totalmente diferente. Para qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade. Por isso, não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. E se estes faltarem, não há mediunidade. E aí, lá no finalzinho, ele vai dizer que é justamente esse pensamento de achar que buscar, explorar a mediunidade, buscar adivinhadores, para ter conhecimento do futuro, para ter conhecimento de coisas que a gente não teria de outras formas, é que inspirou a proibição de Moisés, lá em Deuteronômio. E que muita gente usa para atacar, inclusive, o espiritismo. Mas é porque as pessoas naquela época utilizavam para esses fins puramente materiais, e que hoje em dia a gente já entende, através de tudo que o espiritismo nos traz, que esse intercâmbio com os espíritos tem cunho moral, é para trazer consolo, é para trazer conhecimento, para que a nossa jornada aqui seja o menos árdua possível, e para que a gente entenda todas as dores e todas as dificuldades que chegam até nós. Por que estamos aqui? Por que a gente passa pelo que passa? Para onde a gente vai? O que se espera de nós? Para que Deus criou a gente? E isso dá força, né? Para seguir adiante. Sim. Eu acho muito, muito estranho, né? Assim, aí já é uma visão, assim, um pouco mais, assim, filosófica, questão social mesmo. Não necessariamente é uma visão super espírita, mas eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê as coisas de uma maneira meio invertida. Um exemplo, né? Você falou das pessoas que vendem curso, por exemplo, né? O que valida a qualidade de um curso, né? É a qualidade do conhecimento, a qualidade profissional que é dada no curso,
o valor do curso. Tem muita gente que acaba vendo, o curso é caro porque ele deve ser bom. Quando ela deveria ver o contrário. Se o profissional é bom, o curso deve ser bom, independente do valor que ele procura, né? Quando você começa a colocar isso no espiritismo, né, você começa a pensar, se a pessoa ela teve a necessidade de cobrar, né, por um serviço para transmitir um conhecimento que ela adquiriu de graça, qual é a validade moral dessa pessoa? Porque a gente às vezes vê só a validade do conhecimento intelectual. E a gente tem que sempre pensar na parte moral, né? Então, como você falou, a mediunidade, por exemplo, não é algo que foi, né, adquirido, né? Não foi por meio do estudo, é algo que você nasce Isso, que você nasce, que é orgânico, porque assim, tem gente que estuda de graça na internet outras coisas e aí se torna um bom profissional, e independente se foi um curso pago ou de graça, mas ela adquiriu do zero só com o estudo. A mediunidade é orgânico mais o estudo, né? Exato. Então, o estudo não é para você adquirir a mediunidade, é para você usufruir da melhor forma dela e utilizar da melhor forma dela para com o próximo, né? Então, a partir do momento que você cobra disso, acaba que você invalida o próprio uso, né, da mediunidade. Eu diria que, assim, na própria ideia filosófica da mediunidade, de você poder utilizar isso como uma ferramenta para ajudar o próximo, acaba que ela fica invalidada a partir do momento que você começa a cobrar por isso, né? E também outros serviços, né? A casa espírita, né? A gente fala que a casa espírita, às vezes, ela tem várias facetas, né? Ela é uma escola, ela é um hospital, né? Ela é um centro ali de serviços comunitários, né? Então, acaba que envolve muita coisa. A partir do momento que você começa a cobrar por isso, né? Isso não deixa de virar uma instituição como qualquer outra instituição, com fins que simplesmente voltam a si mesmo. E no caso do espiritismo, o espiritismo não deve ser descrito com intenção de você, por exemplo, crescer o próprio espiritismo, né? A gente divulga o espiritismo, a gente estuda o espiritismo, porque a gente quer que as pessoas, né, entendam, né, que as pessoas usufruam também dos mesmos sentimentos que a gente tem ao praticar. Desse tesouro que pra gente faz tanta diferença. Exatamente. Né? Fazer o amor, praticar o amor com o próximo, né, é algo que é muito reconfortante, né? É um consolo também muito bom a doutrina espírita, né? A partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente vê, né, a perfeição das coisas, a gente se sente consolado. E esse é o objetivo da gente transmitir a doutrina espírita. O valor financeiro, né, a gente entende que o material é importante, né? Mas a partir do momento que se você começa a dedicar ao estudo, dedicar às suas tarefas, e você começa a organizar a sua própria vida, né, a própria espiritualidade está ali, disposta a amparar para você começar a tentar dividir as coisas, para que o seu estudo, né, a sua participação na doutrina, não interfira na sua vida material. Eles tentam dar esse suporte para a gente, então a gente tem que ter um pouco de fé também, né? Isso. A mesma coisa que, por exemplo, sei lá, a gente assiste uma série que a gente gostou muito, a gente quer compartilhar com os nossos amigos, né? Você lê um livro que você achou muito bom, você quer compartilhar. A doutrina espírita é isso, é como se fosse um remédio santo, que a gente teve acesso e que a gente fala, meu Deus, mais pessoas precisam sentir, ver, entender, e aí é a escolha delas, se depois elas vão sentir como nós, ou talvez até mais, mas que elas tenham pelo menos acesso. As pessoas têm que entender o seguinte, para quem não sabe, dentro de um centro espírita, quando alguém entra, pode ter palestra acontecendo, que em outras religiões às vezes é uma pregação, é uma missa. Aqui é palestra, né? Falando de Jesus, falando de Deus, falando da espiritualidade. Esse palestrante não recebe por isso. Não tem salário para palestrante. Ele está ali fazendo um trabalho social. Vai ter gente ali que vai estar trabalhando, entregando a senha para o passe que vai acontecer. Esse pessoal que entrega a senha não está recebendo por isso. O pessoal que aplica o passe, que muitas vezes são médiums, não estão recebendo por isso. Nenhum deles que estão ali para ajudar nesse intercâmbio também da espiritualidade com as bênçãos que vão chegar até a pessoa que vai se submeter ao passe. Se você chegar ali no atendimento fraterno, que é quando você precisa dessa conversa, você precisa entender o que o Espiritismo fala sobre isso. Ou se abrir, falar dos seus sentimentos, falar de como tá doendo. Tem o atendimento fraterno nas casas espíritas. E esse atendimento fraterno é composto por trabalhadores que passaram por um curso dentro do centro espírita, que também não foi cobrado esse curso. As pessoas que deram esse curso não receberam para dar o curso, e nem quem teve o curso pagou para ter o curso. E essas pessoas atendem gratuitamente também essas pessoas em sofrimento, ou que estão aqui para conversar, ou querem falar, não importa o que motivou a pessoa a chegar até nós, vai ser gratuito. Se a pessoa quiser fazer um curso da doutrina espírita, é gratuito. Quero agora ir para a parte avançada da doutrina.
é gratuito. A gente tem vários cursos aqui na Comunhão, por exemplo, qualquer um deles é gratuito. Às vezes tem vagas limitadas, mas é tudo gratuito. Ou seja, nada dentro do Espiritismo é pago. Não só a mediunidade, qualquer trabalho. No máximo, para a casa funcionar, às vezes vão ter funcionários pagos, por exemplo, na parte da limpeza, às vezes na parte aqui do audiovisual, né? Que às vezes para alguma precisa de pessoas profissionais nessa área. E aí elas sim adquiriram esse conhecimento através do estudo. Não tem nada a ver com o Espiritismo. Sim. Então, para o funcionamento. Só que, você vê, a Comunhão é gigantesca e, se eu não me engano, ela tem umas 60 pessoas, mais ou menos, empregadas realmente, que recebem pelo trabalho que elas fazem. E são trabalhos, assim, auxiliares para que ela funcione. Agora, todo o resto são pessoas que estão aqui querendo ajudar, querendo fazer o próximo e querendo retribuir para a doutrina tudo que ela trouxe para a própria vida. O trabalho remunerado, ele existe, mas existem diferentes remunerações. Tem pessoas que trabalham nos centros com remuneração financeira porque elas estão prestando serviço a qual é necessário que elas tenham um certo de conhecimento específico, uma certa... uma forma, né, de se sustentar através da remuneração financeira. E existe o trabalho voluntário, que a remuneração é qual? É o próprio benefício do trabalho voluntário. É você se sentir, útil, você se sentir acolhido, você acolher o próximo. Todos os benefícios que não são nenhum deles materiais, todos os benefícios... Que alimentam o espírito, né? Aumentam a alma. E que Jesus ensinou. Exato. Porque toda essa parte, né, também a gente tá trabalhando também, não só para receber, mas também para crescer, porque né, todo isso que retorna para a gente também retorna quase como um investimento. Isso. É como se você estivesse investindo no seu próprio crescimento, né, como pessoa. E não necessariamente você precisa investir de maneira financeira, você pode investir de várias maneiras. Então, muitas pessoas utilizam mesmo o trabalho voluntário para investir nesse crescimento pessoal, né? Isso. E eu acho que, para a gente finalizar, é importante também, como o título é Quanto é a Consulta, né? Porque muitas pessoas chegam num estado profundo de dor. Sim. Perdas, acontecimentos na vida que geraram esse sentimento. E elas, nesse desespero, nessa agonia, buscam esse consolo. E a gente não está aqui diminuindo a dor dessas pessoas, a gente entende e se solidariza com esse sentimento, mas não, hoje em dia, para o nível que a gente já está, do avanço do espiritismo, de como está consolidado tudo que se precisava por parte dos espíritos, não há mais essas grandes manifestações, como a gente vê lá no início de Kardec com as mesas girantes e tudo mais. E a gente tem uma frase muito célebre que é: o telefone toca de lá para cá. Então, a gente entende a saudade, a gente entende a dor e essa necessidade desse contato com um parente. Mas, infelizmente, o correto não é a gente ir atrás disso. Por quê? Porque quando for para chegar, vai chegar. Sim. Deus sabe o nosso endereço, sabe qual é o IP do nosso computador, sabe o nosso WhatsApp, sabe tudo. Então, assim... chega até nós. A gente esbarra com uma pessoa que traz uma mensagem pra gente do nada, no meio da rua, né? Você resolve frequentar um centro e do nada alguém chega e te fala alguma coisa. Você não foi atrás. Chegou até você. Porque não tem, o normal é que não tenha uma lista onde você vai colocar seu nome, você vai pedir uma carta psicografada. Isso já não se faz mais, porque o telefone, a gente não fica evocando os espíritos para isso. As reuniões mediúnicas, elas não servem para isso, elas servem para ajudar os espíritos desencarnados, que estão desequilibrados no plano espiritual ou apegados aqui ao nosso plano, e às vezes nem sabem que desencarnaram. Então, é para ajudar esses irmãos desencarnados, não para criar esse contato ali entre a saudade dos que ficaram. Às vezes acontece, mas aí é porque veio de forma natural, espontânea. Então, essa busca, essa dependência, ela também tem que parar, porque a nossa busca pelo Espiritismo também não deve ser por isso, né? A nossa confiança em Deus e nesse reencontro deve ser muito maior. A saudade é grande, ela aperta, mas ela tem tempo para acabar. A gente acaba ansiando muito por aquele contato direto, né? Isso. E a gente tem que lembrar que Deus fala com a gente por formas que a gente nem imagina, né? Então, a questão não é você, às vezes, correr atrás, é você simplesmente se abrir para as mensagens que vierem, né? Isso. Seja ela de uma forma mais direta, às vezes numa psicografia, tudo bem, mas
às vezes tem outras maneiras muito melhores dessa comunicação acontecer. Até pelo sonho. Exatamente. Então, você se tornar disposto, você se abrir, né? Estar ali, né? Aberto para poder receber as mensagens, né? Isso pode vir de qualquer maneira. E você não pode ficar preso, se ater a só... não, a mediunidade é o único caminho. É o único caminho de comunicação entre os dois lados. Não é. Afinal, também, nós todos somos médios. Então, às vezes, a pessoa a qual você tanto né, anseia que ela se comunique, ela está do seu lado. Isso. Você, às vezes, só não está se permitindo que você sinta mais a presença dela. Às vezes ela tá te fazendo abrir um livro aleatório numa página onde vai estar dizendo o que ela quer te falar, ler um letreiro na rua, através de um conselho amigo, de uma pessoa que vai estar te falando uma coisa nada a ver, mas era o que ela queria te trazer. A gente tem que abrir a nossa sensibilidade. Por isso que Jesus dizia, olhos de ver, coração de sentir, ouvidos de ouvir. Exato. Né? Às vezes você tá numa situação onde você tá né, em dúvida, tá perdido, aí você pensa, pô, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, faz uma prece, às vezes pede pra fulano te ajudar, né, pede inspiração. Às vezes você não vai sentir isso de forma, meu Deus, eu estou sentindo fulano aqui. Não, mas às vezes você vai, em pouco tempo você, olha, eu achei uma solução. Quem garante que não foi, né? Óbvio, pode ser algo seu também, mas a partir do momento que você se torna disponível, você se dá mais opções. Você se dá uma oportunidade de crescimento que vai além de só a sua capacidade. Você tem que lembrar que a gente tem toda uma equipe por trás da gente. Isso. E a partir do momento que a gente se abre para isso, a gente tem um mundo muito maior para explorar, né? E não precisa desse intermediário que é o médium para falar com essa pessoa querida. Fala. Porque se você tá com esse desejo, essa vontade, com pensamento nesse sentido, chega imediatamente a pessoa. E então ela vai saber o quanto você ama, o que você deixou de falar e você gostaria de falar agora. Você tem esse canal direto com a pessoa amada e às vezes muito mais do que por através de um médium. Porque ele não conhece, não teve contato, você tá ligado pelos laços do amor. E isso é a força mais poderosa do universo. E às vezes acaba que eu às vezes acho que a comunicação mais efetiva, às vezes quando não tem um médium, porque é algo muito mais próximo de você sente realmente em você, né? O médium, ele tá só interpretando, né? Ele tá só traduzindo. Agora, quando o contato é por você, seja da forma que for, é algo, às vezes, que é muito mais intenso até. E, às vezes, muito mais satisfatório para a pessoa. E na época do Chico, por exemplo, Chico foi o Chico, né? Um médium diferenciado. E estava entre uma das missões dele exatamente essa. A gente vê aquelas cartas para as mães e tudo mais. E isso trouxe uma maior visibilidade para o espiritismo. Não para tornar ele, assim, a doutrina que traz mensagens dos que se foram. Mas a doutrina consoladora que relembra que a morte não existe. E ele cumpriu o seu papel ali. E não quer dizer que isso tem que ser continuado por outros médiuns. Eu acho que teve seu papel, assim como das mesas girantes, das cartas do Chico também. E que agora o nosso foco tem que ser outro. A gente não pode criar esse apego e essa dependência dessa comunicação. Porque ela, como você falou, ela acontece de qualquer forma e de outros modos. E aí é que a gente testa também a nossa confiança e a nossa paciência no tempo de Deus, porque foi um até logo. E o reencontro vai acontecer no tempo dele. A gente está muito mais no momento de exercitar a nossa fé, né? De crer mais, né? Não ver para crer, sim crer para poder ver, para poder receber, para poder sentir, né? Então, acho que esse é o momento que a gente está agora, né? Esses momentos passaram, onde já tiveram manifestações mais diretas, mas a gente tem que lembrar que isso não é a única maneira de se ver o mundo, né? Existem outras maneiras, existem maneiras muito mais interessantes, muito mais proveitosas para todos nós. Perfeito. E é isso. Eu só lembrei de uma coisa que a gente não citou, que também tem salas de tratamento e que também não são cobradas, sabe? Então, a pessoa passa pelo atendimento fraterno, analisa-se o caso, vê se precisa, mas saibam que tem uma infinidade de serviços disponibilizados pela comunhão e por outros centros. Vai depender da capacidade de cada um, do tamanho, do número de voluntários, mas procurem e saibam, é gratuito. Se não for, estranhe e saiba, espírita é que não é. Exatamente. Tá. E a gente se vê numa próxima então, né, Matheus? Exato. Então, até a próxima, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se você gostou e deixar aí no comentário recomendações de temas, caso você queira ouvir mais a gente falando sobre esse ou outros temas que a gente já falou. Deixa aí nos comentários que a gente sempre dá uma olhadinha. Valeu, pessoal. Tchau, até mais. Tchau.